se adaptar, viver em vários lugares, né? Você sempre gostou. Mas é o que aconteceu. Quando, na época, eu vou falar aqui sem câmera, porque eu não sei. Como é que faz para. Ah, aqui. Pronto, resolveu. Pronto. Então, o que acontece? Na época da faculdade, eu tive a oportunidade de sair como voluntário. Gente, é o áudio do computador agora, senão vai dar 2. Tá melhor agora, né? Tá com eco ainda. Deixa eu ver se eu... tá desligado mesmo. E agora? Zerou. Beleza. Então, o que acontece? Na época da faculdade, eu tive a oportunidade de sair como missionário voluntário 1 ano para servir na Tailândia. Essa era a ideia. Moral da história, deu tudo errado essa viagem. Eu fui para os Estados Unidos para receber um treinamento, para depois ir para a Tailândia. Deu tudo errado, acabei caindo na República Dominicana, que não tinha nada a ver com a história. E depois era para ir para as Filipinas, deu tudo errado e eu voltei para o Brasil. Então, era uma ideia de vir servir na Ásia durante um tempo e, aparentemente, tudo deu errado. Mas nesse dar errado, eu tive a oportunidade de ter esse primeiro contato transcultural. E nesse momento, nesse contato transcultural, eu fui, como o pessoal fala, fui picado pelo mosquitinho da missão transcultural. E ali, nessa experiência que eu tive, foi o suficiente para já ficar com esse desejo adormecido. No momento que eu tive a oportunidade e Deus abrir as portas, eu tenho vontade de servir a longo prazo no campo mundial. Minha esposa também tinha vontade, ela na época da faculdade dela, ela foi para um projeto Salva Vida Amazonas, e ela é enfermeira, passou lá um tempo servindo com a lancha e etc., no Amazonas, e também tinha esse sonho. Então, quando a gente estava já trabalhando no Brasil, a Divisão Sul-Americana teve um plano para mandar 25 famílias da América do Sul para servir a Janela 1040. Acredito que todos vocês estejam familiarizados com o conceito da Janela 1040. E foi isso. Então, quando a igreja ela criou esse programa, as pessoas podiam mandar os seus currículos. Tinha um perfil de missionários transculturais, para aquelas pessoas que gostariam de servir. Nesse perfil tinham alguns critérios, que seriam de um perfil ideal, mas que alguma exceção fora desse perfil também seria avaliada e poderia ser selecionada. E, por exemplo, eles queriam que, de preferência, as pessoas tivessem formação em áreas, tipo, por exemplo, um pastor que tivesse uma segunda formação, porque tem lugares que você não entra como pastor, tem países que o pastor não entra para fazer missão, é proibido entrar como religioso. E aí, no caso, eu tinha faculdade de publicidade também. Minha esposa na área da saúde, então isso ajuda a abrir portas. Um critério essencial, que falasse inglês. Porque você fala inglês? Tem que falar inglês aí? Tem que falar inglês. Tem que falar inglês, pelo menos para sobreviver, para fazer missão fora. Por quê? Porque, por exemplo, eu venho aqui para o Iraque. E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou tentar aprender o árabe? Eu tento aprender o árabe a partir do inglês. Eu tento aprender o curdo a partir do inglês. Eu tento aprender o assírio a partir do inglês. Então, para onde você vai, o inglês vai ser o idioma de sobrevivência, até para você lidar com o seu chefe. O idioma internacional da igreja é o inglês. Então, o ideal é que a pessoa fale inglês. É o que acontece. A gente recebeu, nesses últimos anos, nós recebemos alguns voluntários que vieram para cá e trabalharam aqui com a gente. Alguns deles falavam inglês muito pequeno, muito pouquinho. Mas a gente fez uma entrevista, a pessoa tinha bastante vontade, era um programa, por exemplo, de 2 anos, e com o inglês intermediário, não precisa ser aquele inglês perfeito, que você se sente 100% à vontade, mas com o inglês intermediário, com vontade de aprender, esse voluntário que veio, por exemplo, ficou 1 ano aqui aprendendo inglês e já fazendo o que podia, já trabalhando naquilo que ele podia se envolver. Deu aquela melhorada no inglês e no 2º ano já estava trabalhando muito bem. Então, pelo menos um pontapé inicial no inglês é quase que um requisito obrigatório hoje. E aí a gente mais ou menos se encaixava nesse padrão e a igreja, as pessoas, os líderes daqui do Oriente Médio, da China, da Mongólia, foram ao Brasil para fazer uma entrevista com os candidatos e nesse processo Deus dirigiu para que a gente fosse selecionado para vir para o Iraque. Então, mais ou menos foi assim como é que a gente veio cair aqui. E assim, engraçado, porque na entrevista eles perguntaram, mas vocês têm alguma preferência? Nós temos alguns países possíveis, talvez Sudão, Arábia Saudita, Irã, Iraque.
vocês têm alguma preferência de algum deles? Olha, é tudo pedreiro, que vocês escolherem tá bom. A gente vai para qualquer lugar. E aí eles, no dia seguinte, falaram, olha, vocês vão para o Iraque, vai ser o único pastor do país inteiro. O último pastor que estava no Iraque foi sequestrado 2 vezes e quase morreu, a gente teve que tirar ele do país. Já faz um tempo que não tem ninguém. Então, a gente vai mandar você para uma outra cidade, vai ser mais segura, mas só tem uma igreja aberta no país inteiro e não tem nenhum pastor. Então, a gente vai mandar você para lá. Então, hoje você é pastor de uma igreja que é a única do país, é isso aí? Isso. Tem quantos membros aí nessa igreja sua? A igreja é pequena. A gente tem membros locais, iraquianos, a gente deve ter uns 6, 7. E mais umas 5, 10 pessoas da comunidade internacional. Porque tem gente que trabalha na ONU, gente que trabalha em organizações humanitárias, ou adventistas de lugares diferentes do mundo que estão aqui. A gente tem gente da África, gente da Europa, gente da... Enfim, dependendo da época, de país diferente. Sim. Em que língua você prega aí? Aqui eu prego em inglês. Mas sempre eu tenho tradução para o árabe, porque como tem esse duplo grupo na igreja, essa comunidade internacional junto com os locais, então eu tenho que pregar em inglês sempre com tradução para o árabe. Desafio. Mas assim, o que consiste basicamente o seu desafio aí? Qual que é o grande desafio seu? Você foi para aí, qual que é a missão? Então, o grande desafio aqui é justamente expandir a igreja. Assim, a igreja cresce. A igreja, imagina, no passado, no Iraque, a igreja começou aqui em 1918. E a igreja teve várias congregações abertas em diferentes cidades. Tiveram, acho que 4 ou 5 escolas em lugares diferentes, operando de maneira simultânea. Teve uma escola de enfermagem na década de 50. Teve um hospital adventista em Bagdá. Mas tudo isso foi fechado e a gente estava com uma igreja só aberta e sem pastor nenhum no país. Então, o grande desafio é um país 99% muçulmano. Os cristãos e os muçulmanos, eles se odeiam. Eles, assim, eu digo, os cristãos adventistas, inclusive, odeiam o muçulmano, não querem saber de muçulmano, tem muito preconceito. E essa é mais ou menos a figura dos cristãos no Oriente Médio inteiro, no norte da África, porque são tantos anos de conflito e de massacre, de perseguição, que é muito difícil para eles conseguirem deixar para lá e ter vontade de trabalhar por eles. Eles não confiam uns nos outros. Então, os cristãos locais, eles nunca vão querer ir atrás de fazer a diferença para alcançar muçulmanos. E a igreja, entendendo que 99% da população do Iraque são muçulmanos, a gente precisa trazer, já que os locais não vão trabalhar por eles, a gente tem que trazer gente de fora para poder, que não tem essa bagagem, que não tenha enfim, esse histórico de problemas, mas para trabalhar com eles. Então, a igreja, a motivação principal para que nós viéssemos para cá é para trabalhar, principalmente, para tentar compartilhar o evangelho com muçulmanos, para que a igreja possa crescer com a maioria da população, que é esse 99%. E, lógico, cuidar da igrejinha. E você tem imagem da igreja aí? Como é que ela é, para a gente conhecer ela? Deixa eu tentar abrir aqui, peraí. Eu devo ter. É legal para o pessoal conhecer. Eu fiquei sabendo que você construiu uma igreja aí, não foi? Você construiu, não? Então, não cheguei, não foi eu que, quando eu cheguei, a igreja já estava em construção. Porque a gente tem um trabalhador aqui da igreja que é iraquiano, é o único iraquiano adventista que a gente tem aqui, trabalhador da igreja. Deixa eu ver se eu tenho essa foto, fácil. Eu vou procurando aqui enquanto a gente vai conversando. Já, daqui a pouquinho lá. Gente, se vocês tiverem perguntas aí, este é o momento de vocês perguntarem. Eu estou perguntando porque eu tenho várias aqui na minha, eu já faço uma playlist aqui de perguntas, mas você pode ir guardando as de vocês. Mas qual que, agora como família aí, qual foram os maiores desafios que você teve aí de adaptação, dificuldades assim para viver aí? Como é que é? Então, como família, o que acontece? O Oriente Médio, ele, apesar de ser bem diferente do Brasil, América do Sul, a gente tem muitas semelhanças também, sabe? As pessoas aqui, eles gostam de comer, gostam de falar com a mão, gostam de falar alto, gostam de abraçar, gostam de beijar, gostam de estar junto, gostam de jogar bola. O povo é apaixonado por futebol, é louco por futebol. A gente chega aqui,
Logo no começo as pessoas perguntam: Brasile, Ronaldo, Neymar, Cafu. Eles começam a falar o nome dos jogadores brasileiros todos, eles são loucos por futebol, e daqui a pouco solta, né? 7-1! Mas, mas o povo é louco, eles gostam muito do Brasil, tem simpatia pelo Brasil. E olha, é interessante, porque quando a pessoa do Oriente Médio ele pensa no americano, no europeu, ele acha que o europeu, ele, quem sabe, está numa posição acima do nível do Oriente Médio. Quando ele pensa, às vezes, na África, quando ele pensa no Sudeste Asiático, a pessoa daqui do Iraque, ele acha que ele é superior a esse pessoal. Mas quando ele pensa sobre o brasileiro e algumas outras culturas parecidas com a nossa, é meio que igual. Então, não tem esse tratamento muito para cima nem muito para baixo. É aquela coisa muito aconchegante. Você já chega de casa, já chega falando, gosta de comer, de brincar, de família grande, de barulho, de futebol, de música. Então, a gente foi muito bem recebido. Geralmente as pessoas, quando pensam em Iraque, pensam em bomba, pensam em terrorismo, pensam em muçulmano querendo cortar a cabeça de povo e etc. Porque essas eram notícias que realmente chegam do outro lado do mundo. Quando eles pensam no Estado Islâmico nesses últimos anos, o Estado Islâmico estava aqui dentro do Iraque, esse grupo terrorista, a cidade de Mossul, que foi uma das principais cidades tomadas pelo Estado Islâmico, onde estavam decapitando pessoas, onde estavam abusando das mulheres, das crianças, colocando arma na mão de criança para matar pessoas, para já começar a doutrinar. Essas coisas absurdas, isso estava acontecendo a 50 quilômetros da onde a gente mora. Então, assim, é bem pertinho. Chegou, assim, transporte do Estado Islâmico a 20 quilômetros da cidade que a gente mora. Mas graças a Deus, a cidade que a gente mora permaneceu segura esse tempo todo. Então, uma das dificuldades, de alguma maneira, é essa realidade de conviver com a guerra e com o terrorismo tão pertinho, sabe? Então, isso dá aquela sensação, às vezes, de que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Eu lembro uma vez indo para uma aula de árabe, no primeiro ano que a gente chegou, estava dirigindo o carro e, em determinado momento, a polícia veio e fechou o caminho que eu tinha entrado na rua. Eu continuei andando reto. Na hora que eu estava terminando de chegar no final da rua, veio uma outra viatura e fechou a frente. Eu fiquei preso nessa mesma rua. Eu não estava entendendo. Polícia na frente, polícia atrás, eu preso na rua, não falava nada de árabe, nada de curdo, que são os dois idiomas oficiais aqui. Eu e minha esposa no carro, daqui a pouco a polícia só fez sinal com a mão para a gente saiu rápido, fui para a aula. Passou um tempo, no dia seguinte, a minha professora, vocês sabiam que ontem estava um risco de uma ameaça, que tinha uma bomba aqui numa rua, que a polícia estava tentando desativar essa bomba, e aí, a polícia estava desativando essa bomba, foi na rua que a gente estava, que estava esse risco dessa bomba que ia explodir. E fazia poucas semanas que tinha explodido uma bomba aqui no bairro onde a gente morava, perto do lugar onde a gente estudava, na frente da Embaixada Americana. Então, assim, essas coisas são coisas diferentes, que a gente não está acostumada. Mas, assim, foi o quê? Uma bomba que explodiu em 5 anos, em 6 anos. E, por outro lado, aqui não tem assalto, aqui não tem sequestro, aqui você sai com o seu celular, com o seu computador, a hora que você quiser, para quase qualquer lugar da cidade, com ele na mão, na rua, e ninguém vai... Você não tem risco nenhum, ninguém vai correr o risco de pegar isso seu. Se esquecer o teu carro aberto, fica tranquilo que você vai voltar e ele vai estar lá. Ninguém rouba carro aqui. Você dorme, esqueceu, pode dormir de porta aberta, sem trancar nada. Então, aqui é um lugar que tem muita segurança, e o que as pessoas geralmente não imaginam isso do Iraque, né? Então, assim, aqui, uma questão muito comum são as famílias irem fazer piquenique à noite. Porque o verão chega a ficar passa de 50 graus aqui no verão. 8 horas da manhã já está 41, 42, 43, o dia fica comprido, porque nasce às 4 da manhã o sol, mas se for 8 e pouco da noite, aquele dia longo, passa de 50 graus, ninguém tem ânimo para fazer nada fora de casa. Quando dá a noite, vão sair para fazer piquenique. A família vai 1 da manhã, tá lá a família com os filhos pequenos fazendo piquenique do lado de fora, e é aquela coisa diferente. Então, é uma cultura diferente. Isso aí até foi um choque para a gente, porque a minha esposa ela gosta de dormir cedo. Só que para a gente interagir com o povo, a gente tem que sacrificar a nossa noite e entrar na noite, porque senão a gente não vai estar ali com eles, comer com eles, fazer as coisas que eles fazem, criar intimidade. E aí a gente tem que mudar um pouquinho a rotina, se adaptar ao estilo de vida desse povo, para poder criar essas conexões, etc. Mas eu acho que, assim, dificuldades que a gente passou, uma que até hoje é maior, é o idioma.
Aprender o idioma do árabe ou o curdo, que são os dois idiomas, são muito, muito, muito difíceis. Minha esposa fala melhor que eu falo para sobreviver o básico. Mas esse é Os o, acho que, 6 anos mais. tá no... é difícil mesmo, então, porque eles que são 6, 7 anos mesmo para aprender, né? O pastor Bechara dizia isso. Mas, pastor Vinícius, o que aconteceu também foi que eu acabei, quando a gente chegou aqui, tinha tanta coisa para aprender e eu fiquei meio querendo explorar, estudar um pouco, eu acabei entrando no doutorado. E isso, então, também mudou um pouco do meu foco. Porque se eu tivesse chegado com o foco idioma, primeiramente, para aprender, dominar, para poder me comunicar no idioma principal, sem outras atribuições e distrações, talvez desse para aprender. A gente tem alguns colegas que aprenderam. Tem um menino lá de Brasília, o Pedro Brumana, que ele aprendeu. Ele aprendeu árabe, ele voltou falando bem o árabe da experiência que ele teve aqui. E alguns outros colegas na Turquia aprenderam turco, etc. Mas alguns deles foram enviados para isso. Primeiro, uns 2 anos, só para aprender o idioma. Mais nada. Como a gente chegou aqui com já igreja para tocar, com outros projetos, com construção, e aí eu entrei no doutorado, etc., eu acabei distraindo um pouco desse objetivo principal de aprender o idioma. Mas, rapaz, Deus foi tão bom que aí Deus me mandou alguns bons tradutores. Tanto tradutor bom para o árabe, tradutor bom para o curdo, e aí agora, quando eu vou para os estudos bíblicos, eu levo esses tradutores e Deus tem abençoado bastante, a gente tem conseguido avançar com isso aí. Muito bom. E esses estudos bíblicos, outros estudos bíblicos aí, como é que é os estudos bíblicos aí? O que vocês estudam Bíblia com quem? Como é que é assim, estudar a Bíblia aí? O que vocês partem de onde? Não é igual aqui, né? Não é. Aqui não tem TV Novo Tempo para levantar contato, não tem Luiz Gonçalves, chega aqui pertinho, não tem nada disso, não tem Semana Santa, não tem distribuição de livro, não tem nada disso. E não dá para fazer isso, porque você ser cristão aqui no país não tem problema. Você que é estrangeiro, chega e já era cristão e continua sendo cristão. Eu ser pastor aqui não tem problema, a gente tem uma placa, eu não achei a igreja, né? Estou procurando, parei de procurar, deixa eu achar aqui. É, é, então, o problema não é você ser cristão, o problema é o proselitismo. Tentar converter um muçulmano é o problema. O muçulmano, até ir na sua igreja como curioso, não tem problema. Ele pode entrar lá como curioso, ver o que é e tal, ir embora e está tudo certo. Mas o muçulmano que está estudando a Bíblia, aí é um problema, porque o muçulmano ele não pode deixar de ser muçulmano. Se ele deixar de ser muçulmano, ele pode ser morto pela família, ele pode ser morto por parentes mais distantes, por até amigos, porque a cultura do Oriente Médio é baseada em honra e vergonha. Então, se alguém abandona a sua fé, o islamismo, e na cabeça de um muçulmano a salvação é através do islamismo, uma salvação pelas obras, e você tem que, de preferência, cumprir os 5 pilares do islamismo, entre outras coisas, etc. Você abandonou o islamismo, você já está perdido. Então, quando uma pessoa da família vai lá e agora, para restaurar a honra que foi manchada, mata o camarada, ele não é punido pelo governo, ele não é preso, não acontece nada, porque isso aí, na verdade, ele pode, ele tem autorização para poder fazer isso aí, ele está restaurando a honra da família que foi quebrada. Então é um risco muito grande a gente chegar oferecendo estudo bíblico para a pessoa. Se eu bato numa porta, ofereço estudo bíblico, o cara pode querer me matar, porque eu estou. Aqui, como a cultura é um pouquinho mais aberta para o Ocidente, o que provavelmente aconteceria se o governo me pegasse trabalhando com isso, eles me deportariam. Me mandariam embora para o Brasil, mas o problema não é o que o governo vai fazer. O governo não vai me matar. O governo pode me prender para me proteger e me mandar embora. O problema são as pessoas da família que estiverem ofendidas com o que eu estou fazendo. E aí é o problema, porque é todo mundo anda armado. Então, de vez em quando tem história de pai que mata filho, de marido que matou esposa. Então, assim, para alguém chegar a me matar num contexto desse, não precisaria de muito. Mas, graças a Deus, que aqui não é uma comunidade 100% radical e fechada, uma comunidade um pouco mais aberta, um pouco mais tolerante. Então, o que acontece? A gente não consegue criar os contatos com as pessoas, você não sai falando para Jesus para qualquer um. O que você faz? Você tem que conquistar a confiança das pessoas. Sabe aquele método de Cristo, lá no Ciência do Bom Viver? Que Jesus misturava com as pessoas, vivia com elas, tentava servir, ganhava confiança, e depois que ele ganhava confiança e ministrava para as pessoas, servindo as pessoas, ele chamava para que pudesse segui-lo. Então, basicamente, é isso que a gente tem que fazer, é o método de Cristo, não tem muito, muito mistério também.
a gente tem que ganhar confiança. Como é que ganha confiança? Eu vou no cabeleireiro e fico amigo do camarada que está cortando meu cabelo, daqui a pouco ele me chama para comer na casa dele, eu chamo ele para comer na minha casa, ou eu, por exemplo, vou contar uma história para vocês. Fui jogar basquete, eu sempre gostei de jogar basquete. E jogando basquete no parque da cidade. Tive o privilégio de ensinar você um pouco isso aí também. Já jogamos juntos, sim. Mas jogando basquete no parque aqui, fiz amizade. Todo mundo muçulmano que eu jogava. Fiz amizade com a turma. Um dia, sempre uma ligação. Já meses que eu já estava aqui no Iraque, sempre uma ligação. Senhor Everson, eu gostaria de ter um encontro, encontrar com você? Pois não, mas quem é você? Não, eu sou o... Vamos dar um nome aqui para a pessoa. Eu sou o Mohammed. Mohammed, mas qual Mohammed? Eu sou o Mohammed... Só um instante. Só um instante. Estão conseguindo ouvir aí? Porque eu estou ouvindo bem. Que alguém Sim, ouvindo bem. Tá ouvindo bem, sim. Deve ser aí, então, tá? A pessoa que me perguntou aqui deve ser local, só uma pessoa que não está ouvindo. Porque o resto está ouvindo, tá? Tenta ver se está sendo seu aí. Desculpa aí, cara, porque eu vi uma reclamação, fiquei com medo de só eu estar ouvindo. Não, tranquilo. Mohammed. Beleza. Tem muito Mohammed aí. Muito Mohammed. Mohammed, tem alguns nomes aqui praticamente... Você vai na sala de aula de menino aqui, local, você vai ter 60% da turma que chama ou Mohammed, ou Mahmoud, ou Ahmed, ou Mustafa, ou Ali. Esses 5 nomes, você vai ter 60%, 70% da turma que vai ser o mesmo nome. Aí você só muda o que nem nome. usam no Brasil, na escola pública, né? Mais ou menos por aí. É mais ou menos isso daí. E principalmente para menino aqui são esses nomes. Por quê? Porque esses são os nomes religiosos importantes. Mustafa, Mohammed, Ahmed. Esses são todos o mesmo nome, de maneiras um pouquinho diferentes de Maomé, que é o nome do profeta em árabe, o profeta do islamismo. E Ali era um dos sucessores ali da história do islamismo, etc. Então, são nomes religiosos que carregam muito significado para eles. Você tem na geração, às vezes, assim, o pai é Mustafa, o filho é Mohammed, aí o neto vai ser Ali, aí o filho vai ser Mohammed de novo, e aí fica variando esses mesmos nomes, vai repetindo os nomes das gerações. Mas eu estava lá, conheci esse, sei lá, Mohammed. E... Não, o camarada do telefone, eu sou Mohammed, mas qual Mohammed? O Mohammed tio do Ali. Mas qual Ali? O Ali do basquete. Aí o Ali do basquete. Não, beleza. Sei quem é. Aí ele, então eu queria me encontrar com você, mas tem que ser com privacidade, porque é um assunto bem sensível que eu quero conversar com você. Então, tá bom, vamos encontrar. A gente marcou um lugar, eu estava um pouquinho ansioso, pode ser com minha esposa ficou orando em casa, e a minha esposa falava, amor, você não sabe quem é esse povo, às vezes o povo finge que tem interesse no cristianismo para pegar quem está querendo converter o povo para depois denunciar esse povo para mandar embora. Então, toma cuidado, não vai para lugar deserto com ele, não entra no carro dessa pessoa, fique em lugares públicos. Não, tá bom, tá tranquilo, vamos lá. E aí a gente foi, eu me encontrei com essa pessoa, e ele falou assim, olha, você quer ir no restaurante? Não, o que eu tenho para conversar com você não pode ser falado no restaurante. A gente tem que ter mais privacidade. Mais privacidade, não pode ter gente por perto. Tá bom, então vamos no parque da cidade, que é bem aberto, a gente pode caminhar, é público. Aí ele, tá bom, mas olha, a gente está indo para o mesmo lugar, então entra no meu carro, vamos junto. Eu, tá bom, vamos. Entrei no carro dele, a gente começou a viajar, daqui a pouco minha esposa liga, amor, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, amor. Mas e aí? Ué, tô ouvindo uma voz aí do outro lado, quem é que está com alguém? Eu tô, a gente está indo aqui para o parque, mas vocês estão indo juntos no mesmo carro? Aí eu, mano, tô indo com ele. Ela, você tá indo com ele? Eu falei pra você comprar no carro dele. Eu tô orando aqui em casa. Você, não, mas tá tudo certo. Eu sinto que Deus está dirigindo, o Espírito Santo tá guiando esse negócio, vai dar certo. E aí a gente foi, terminou de chegar lá no parque, começamos a conversar e ele já foi direto ao ponto. Ele falou o seguinte, eu sou um bom muçulmano a vida inteira, eu guardei os pilares do islamismo, eu tenho 1/3 do Alcorão decorado, que é o livro sagrado do islamismo, e eu cheguei ao momento agora que, sinceramente, o islamismo não está mais respondendo às questões existenciais do meu coração. No islamismo tem muita violência. Não existe perdão.
E eu encontrei muitas contradições no meu livro sagrado. Então, eu queria muito saber alguma outra possível resposta para essas perguntas importantes existenciais. E eu fui numa igreja no bairro cristão, no meio de semana, porque eu não posso ser visto indo no fim de semana. Minha família é muito tradicional. No meio de semana, eu bati na porta de uma igreja e a pessoa que me atendeu falou o seguinte: pois não? Eu gostaria de conversar com o líder religioso da igreja. E aí a pessoa que atendeu falou o seguinte: se você quiser, vem no domingo depois da missa, e aí você pode falar com ele. Ele: não, mas eu não posso vir em público, eu não posso ser visto aqui num dia cheio de gente, teria que ser um encontro particular. Aí, se quiser, você vem no domingo depois da missa, senão o problema é seu. E aí, fechou a porta, e esse camarada voltou para casa, frustrado, porque ele queria saber mais sobre o perdão, ele queria saber mais sobre a Bíblia, ele queria saber mais sobre Jesus, ele procurou uma igreja, e a igreja mandou ele embora. Não foi a nossa igreja, só para deixar isso bem claro. E o que aconteceu? Aí ele me falou: quando eu cheguei em casa, eu encontrei o meu sobrinho, o único sobrinho que eu tenho coragem de abrir um pouco mais essas questões, que é o que mais tem a cabeça aberta. Quem? O Ali, lá do basquete. E aí ele falando para o Ali essa história, o Ali falou assim: mas você quer um contato de um líder religioso? Eu sou amigo de um líder religioso, ele é amigo de muçulmanos, ele joga basquete com a gente, ele não vai ter problema nenhum em conversar com ele. Quer o telefone dele? E aí passou o meu telefone. E assim ele conseguiu me ligar. Quando ele me ligou, aí ele falou assim: então, por isso que eu te liguei, para a gente conversar. Eu queria agora te perguntar, você seria a pessoa certa para me explicar um pouco mais sobre o perdão de Deus? Me falar o que a Bíblia ensina sobre esse assunto? Me explicar um pouco mais quem é Jesus? E aí, naquele momento, eu falei: sou eu sim, a gente pode conversar. A gente começou a estudar a Bíblia. Então, você vê que a maneira de a gente conseguir o estudo bíblico aqui é um pouco diferente da maneira tradicional que a gente consegue em outros lugares. Aqui você tem que estar se relacionando com pessoas, se colocando à disposição. Eu gosto de falar que nós somos um ponto de luz no meio das trevas. De alguma maneira, o Espírito Santo está trabalhando já no coração das pessoas até antes da gente chegar. Porque Deus tem os seus filhos sinceros misturado em todos os sistemas religiosos ao longo do mundo todo. Pode ser dentro do ateísmo, do islamismo, do budismo, do shintoísmo, do taoísmo, de qualquer ismo desses da vida. Deus tem filhos fiéis que estão espalhados e que estão buscando a verdade. E como o Espírito Santo já está trabalhando, eu acredito que nós somos chamados para ser pontos de luz, da qual o Espírito Santo vai ajudar a conduzir essas pessoas que ele já está preparando para esses pontos de luz que possam expandir um pouco mais e apresentar de maneira mais clara o Evangelho e a pessoa de Jesus no caminho. Então, aqui, o que acontece? A gente tem que se expor, a gente tem que se relacionar no basquete, se relacionar com os vizinhos, se relacionar com amigos, encontrar maneiras diferentes da gente se imergir na comunidade para maximizar o máximo de contatos que a gente possa ter, e fruto desses contatos, Deus vai estar dirigindo vários desses relacionamentos. Moral da história: essa pessoa que estuda a Bíblia, começamos a estudar a Bíblia um dia, ele chegou já depois de 6 meses que ele estava estudando a Bíblia comigo, ele chega em casa e fala o seguinte: pastor, antes da gente orar, eu queria te falar uma coisa. Eu tinha um sonho. Nesse sonho, eu estava passando na frente de uma igreja. Eu nunca entrei numa igreja até hoje, mas eu estava passando na frente da igreja. E quando eu olhei para dentro, lá no fundo, eu vi um homem vestido de branco, estendendo a mão para a porta, para me chamar para entrar. Quando eu olhei melhor, eu vi que era Jesus. Eles chamam Jesus no islamismo de Isa el-Masih, que é Jesus o Messias. E quando eu olhava lá para o fundo onde Jesus estava, eu estendia a mão para aqui, e ele estendia a mão para me chamar, eu não tinha como negar. Jesus estava me chamando. Todo muçulmano respeita profundamente Jesus. Aliás, para o muçulmano, Jesus é o mais exaltado de todos os profetas. No islamismo ensina que Jesus é o único de todos os profetas que foi nascido de uma virgem, de uma maneira milagrosa. É ensinado que ele foi o único profeta que ressuscitou outras pessoas. E a maior quantidade de milagres foi ele que fez. Então, não existe nenhum profeta que se iguala a Jesus, nem dentro do próprio islamismo. Mas na cabeça do muçulmano, Jesus é um profeta, ponto final. Não é mais que um profeta, não é o filho de Deus, não morreu na cruz para nos salvar. Não tem nada disso. Jesus foi o maior dos profetas, viveu e agora morreu e está no céu. Não, desculpa, não morreu, ele sacrificou, não morreu. Jesus viveu, foi levado para o céu e está lá no céu. E vai voltar no dia do julgamento final. Olha só como tem um monte de paralelo que a gente pode usar para criar ponte de conexão com essas pessoas.
Mas, continuando o sonho, ele disse que olhou no fundo Jesus estendendo a mão para que ele entrasse. E aí ele começou a entrar na igreja. Quando ele entrou na igreja, chegou lá na frente, pegou na mão de Jesus, ele disse que uma alegria e uma paz que ele nunca tinha sentido na vida dele, ele sentiu naquele momento. Teve uma luz que brilhou. Jesus falou algumas coisas para ele, e quando essa luz desapareceu, ele estava muito feliz. Jesus tinha desaparecido, ele virou para a igreja, as pessoas estavam felizes, alguém veio, trouxe um buquê de flores para ele não estava entendendo o que estava acontecendo, e aí ele acordou, ele, pastor, o que você acha que Deus estava me dizendo nesse sonho? A gente orou, naquele dia eu estudei com ele sobre o batismo. E no final daquele estudo, fiz o apelo, e ele falou que ia pensar. Ele perguntou, mas pastor, eu não posso ser batizado em público, porque minha família descobriu, eu posso ser morto, minha esposa até hoje não sabe que eu estou estudando a Bíblia aqui com você. Ele falava para a esposa que ele ia ver um amigo, que ele estava estudando espanhol, e sabe o que ele fazia? Ele entrava na internet e estudava espanhol sozinho, fora do tempo que ele estava comigo, para quando ele chegar em casa, ele ter um caderninho e poder mostrar para a esposa o avanço que ele estava na língua. Mas quando ele chegava comigo, ele falava, pastor, não quero perder tempo com essas coisas, eu quero ir direto para a Bíblia. Então, ele foi para casa, pastor, não posso ser batizado em público, não posso falar para minha esposa, não posso falar para meus filhos. Não, fica tranquilo, a gente pode fazer um batismo secreto, só com uma outra testemunha, eu vou trazer uma pessoa da igreja lá para estar com a gente, uma pessoa que eu confie. Aí ele, tá bom, mas eu não posso ter meu nome registrado em lugar nenhum aqui, porque se por acaso a polícia aparecer na igreja e pegar a lista de membros, e só pelo meu nome ele já consegue identificar que eu era muçulmano. É engraçado, porque aqui tem isso. Alguns nomes é nome de cristão, outros nomes são nome de muçulmano. Pelo nome, já daria para descobrir. E aí, quando eles verem o meu nome, já vão saber que eu sou muçulmano, eles podem entrar de mim e criar muito problema. Eu, não, fica tranquilo, a gente te batiza, não te dá certificado de batismo, não te dá nada, não registra, não coloca em livro nenhum aqui no Iraque. A gente te registra lá na Conferência Geral, que é a sede da igreja lá nos Estados Unidos, se precisar. E aí, se um dia você sair daqui do Iraque e for para outro lugar, você tem a tua carta de transferência lá. Aí ele, tá bom. Ele não falou mais nada, voltou para casa. Passaram as algumas horas e ele manda uma mensagem. Pastor, eu posso ser batizado hoje? E aí a gente, opa, vem cá, vamos conversar. Ele veio, a gente conversou, passaram-se alguns meses e, louvado seja Deus, ele foi batizado. Então, assim, ele passou, até hoje, ele não abriu com todas as letras para a esposa. Já faz 3 anos, 4 anos que ele é batizado. A esposa sabe, porque já não dá mais para ela não perceber as mudanças na vida dele. Mas ela sabe, mas não conversa sobre o assunto. Porque ela finge que não sabe, porque se ela admite que sabe, isso pode causar alguma dificuldade com os familiares dela, que são muito conservadores, etc. Então, é um drama que ele vive até hoje. Ele ora para trazer a família, para trazer os filhos que são adolescentes. Ele coloca música da igreja, assim, de uma maneira sutil, às vezes. Coloca num canal cristão na televisão, um canal internacional na TV a cabo. E ele tenta falar de Deus, falar dos mandamentos, falar dos profetas. Mas é tudo muito difícil. Então, esse é um exemplo. Algumas pessoas acham que é quase impossível um muçulmano se converter. Mas a verdade é que Deus tem operado milagre na vida de muitas dessas pessoas. Deus tem aparecido em sonhos, Deus tem aparecido em visão, Deus tem usado a internet para entrar no lar de várias pessoas. Tem um camarada de uma igreja, assim, a gente plantou uma igreja aqui numa cidade, enfim, uma cidade em outro lugar aqui do país, que é fruto de um camarada que descobriu, lendo na Bíblia, um ex-muçulmano, lendo na Bíblia, achou o sábado. E aí ele falou assim, eu quero saber, mas todas as igrejas que eu conheço guardam domingo. E aí ele foi na internet e digitando em Farsi, que é o idioma do Irã, ele traduzindo para o inglês, ele achou uma igreja nos Estados Unidos, adventista, que guarda o sábado, porque ele achou a informação lá cara, estampada no site. E aí começou a usar o tradutor do Google para falar com essa pessoa lá entrou em contato comigo aqui, eu comecei a visitar esse camarada no meio disso tudo, levando um tradutor. Moral da história, esses camaradas também plantaram uma igreja, tem lá 10, 12, 15 pessoas, todas vindo do islamismo, fazendo culto todo sábado, e que já entregaram a vida deles a Jesus. Então, assim, é incrível o que Deus está fazendo, são milagres, e se eu fosse gastar o tempo aqui agora, 1, 2, 3 horas, só contando história de milagres, esses 6 anos Deus deu um privilégio tão grande da gente poder perceber a ação dele, e como ele tem o interesse de salvar as pessoas. O missionário, eu acho que é um detalhe pequeno nessa grande equação, porque o grande trabalho mesmo que quem está fazendo esse despertar é Deus, mas Deus ele
quer usar os missionários para ser esses pontos de luz, para orientar essas pessoas que estão agora recebendo uma verdade parcial para ter uma verdade mais completa, para ter a vida mais transformada e também para ajudá-los no discipulado para que eles possam alcançar outras pessoas. Então, a maneira basicamente da gente conseguir pregar o evangelho aqui é essa maneira: se relacionar com as pessoas, descobrir qual é a necessidade delas, o que elas estão passando, servir essas pessoas, ganhar a confiança delas de maneira genuína, se interessar por elas, amar essas pessoas. E aí Deus, ele vai abrindo as portas para que a gente possa, de maneira intencional, também compartilhar assuntos espirituais e a gente, às vezes, quando a gente menos espera, surge esse contato, esses milagres, pessoas com interesse em saber um pouco mais e descobrir quem é Jesus, etc. Amém, cara, amém. Eu ia perguntar o que te motiva aí, mas eu já vi que é ver as almas mesmo, pessoas salvas, né? Isso motiva sempre o pastor. Mas vamos ouvir o Paulo, que tem uma pergunta para você, o Paulo aí. Diga, Tudo bom, Paulo. pastor? Pastor, como é que Oi, você está? Paulo. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Estou aqui em Goiânia. E, assim, se nós pensarmos na grande comissão, se nós pensarmos no que falta para Cristo vir, que é justamente o ID, pregar o evangelho a todo mundo, povo, tribo e nação, então virá o fim. Esse método, ele não é muito lento. Esse método, considerando que aí nós temos possivelmente de um quarto a um terço da população mundial está na janela 1040, nós não vamos atrasar demais a vinda de Cristo? Será que não teria um outro método? Ou o que seria o ideal? Talvez ter mais missionários para fazer isso com mais pessoas? Às vezes me preocupa essa questão. Nós estamos falando que Cristo está às portas, mas ainda tem muita gente para conhecer esse nosso Cristo. Eu concordo contigo. Esse é um dilema que também em muitos momentos dá tristeza para a gente. Aqui a cidade de Rebi é uma cidade antiga, tem em torno de 5.000 anos. É a cidade mais antiga do mundo todo que sempre continuou habitada. Existem cidades que foram criadas um pouco antes de Erbil, mas que foram destruídas, reconstruídas, destruídas, reconstruídas, etc. Erbil sempre continuou habitada. E é aquele padrão de cidade da antiga do Oriente Médio, na qual você tem uma cidadela no topo, em cima de um monte, e aí a cidade moderna hoje foi construída ao redor, em forma de anéis, assim, aumentando a cidade. Mas até hoje existe essa cidadela no topo. Já foi reformado, lógico, muitas vezes. E de vez em quando a gente vai lá em cima dessa cidadela e olha para aquela cidade, e você olha um monte de mesquita. No horário das orações, tem aquele chamado para a oração. Allahu Akbar! Deus é grande! E aí todo mundo vai para as mesquitas, se ajoelha, se prostram, faz aquele ritual todo da oração, as 5 orações diárias que os muçulmanos fazem. E a gente fica olhando, nossa, nós somos tão poucos. Tão poucos. A gente tem algumas histórias aqui de lindas, de milagres, etc., mas mesmo assim nós somos tão poucos. Quando eu imagino que eu sou o único pastor no país inteiro. Só a cidade que eu moro tem 1,5 milhão de habitantes. Só a cidade que eu moro. Um pastor para 1,5 milhão de habitantes já é muito pouco. A gente tem, mas agora estou falando de um pastor num país inteiro. Estou falando de uma igrejinha de 15 pessoas num país inteiro. De quantos milhões de pessoas? Exatamente. A gente fica nesse momento, meu Senhor, se depender da gente, não vai acontecer nunca, não vai terminar esse negócio. Todo esforço que a gente fizer parece que não vai ser o suficiente. O melhor que a gente puder oferecer ainda não vai ser o suficiente. E talvez o fato de eles terem essa empatia com o povo brasileiro, talvez não devesse ter mais brasileiros aí como missionários. Então. Talvez esse seja um ponto a ser considerado, e ao invés de levar, sei lá, ao invés de levar americano, ao invés de levar europeu para ir, vamos levar mais pessoas, né, aqui da região sul-americana, não sei. Eu acredito que a parte da resposta ela começa por aí mesmo, porque a gente precisa de mais missionários transculturais, definitivamente. A gente precisa. Imagina, a quantidade de adventistas que a gente tem quase o quê? 2 milhões de adventistas no Brasil? Próximo disso, se não tinha chegado a 2 milhões.
A gente tem a quantidade imagina, só de pastores recém-formados, sem chamado, que estão aí tentando algum espaço debaixo do sol. Quantos irmãos bem vocacionados, gente boa, a gente tem uma riqueza extraordinária de talento missionário na América do Sul, no Brasil. E eu fico pensando, se a gente estivesse treinando mais pessoas para poder mandar para esses lugares desafiadores, seria excepcional. A gente precisa. É o que a Bíblia já fala, a seara ela é grande, os ceifeiros são poucos, aqui são pouquíssimos. A gente precisa de muito mais. Orar para que Deus, que o Senhor da seara mande mais trabalhadores. Então, eu acredito que sim. Deus, ele quer... Agora, vou falar a linguagem aqui do pastor Vinícius. Lá na comportagem, lá atrás, a gente acredita que os livros, que às vezes são recebidos nas casas das pessoas, que elas não dão moral nenhuma para eles, que eles só colocam na prateleira, em momentos especiais, chaves, Deus vai fazer com que esses livros eles chamem a atenção das pessoas, para que, através desses livros, eles possam encontrar a verdade. São pontos de luz espalhados nas casas das pessoas, e que o Espírito Santo pode usar isso em algum momento para ser um instrumento de direcionar as pessoas a Cristo. Eu acredito que os missionários espalhados ao redor do mundo todo, em lugares-chave, são pontos de luz espalhados que vão atrair pessoas de diversas formas diferentes para que eles possam fazer a diferença. Mas é o suficiente? Continua não sendo suficiente. A gente pode mandar o tanto de missionário que a gente quiser. Tem que mandar? Tem que mandar, porque isso é cumprimento da grande comissão. Isso é compromisso com obediência ao mandamento do mestre, que é pregar o evangelho não só no Brasil, mas é pregar o evangelho a todo raça, tribo, língua e povo. Então, é questão de obediência a Deus e envolvimento na missão. Nem todo mundo consegue sair para o contexto transcultural, mas uma igreja comprometida em enviar missionários é uma igreja comprometida e obediente à ordem do mestre. Então, isso é um ponto. Segundo é que salvação é um negócio de Deus, muito mais que o nosso. A missão ela é originária em Deus. Sempre foi assim. O ser humano pecou, Deus foi atrás, lá no Jardim do Éden. O povo de Israel fazia tudo errado, Deus estava lá buscando, mandando profetas, admoestando, tentando salvar. O povo está nas trevas morais mais densas. Jesus vem, encarna, vive, morre, manda discípulos, comissiona. Sempre a iniciativa foi divina, de buscar o pecador. Então, Deus nunca parou de fazer isso, e Deus está fazendo isso. Eu vou contar uma história que você vai entender um pouquinho do que eu estou querendo dizer. Eu recebi uma ligação aqui, há alguns anos atrás. Era um jovem querendo se encontrar comigo. Achou a página da igreja na internet, e aí queria se encontrar comigo. Quando eles se encontraram, 3 jovens, um de 26, outro de, 22, outro de 18 anos de idade. E eles falaram o seguinte, cada um tinha uma história, um tentou suicídio, um era muçulmano, virou ateu e não sei o quê. Todos eles com esses dilemas, porque o islamismo não respondia mais às questões do coração deles. E eles procuraram em outras fontes e finalmente encontraram o cristianismo. Mas encontraram onde? Na internet. Algumas informações que eles acharam, e eles acharam que o pouquinho que eles encontraram já fazia algum sentido. De quem é Jesus, do perdão que ele oferecia, etc. E eles chegaram para mim, nós abandonamos o islamismo, nós seguimos a Jesus, mas sabemos quase nada. Não temos pastor, nenhuma igreja nos aceita. Você pode ser nosso pastor? Eu falei, posso. Aí comecei a estudar a Bíblia com eles. Daqui a pouco, eles me falaram assim, pastor, a gente começou a falar de você para outras pessoas. E tem uma cidade aqui, a 2 horas daqui, que tem 8 grupos diferentes que se reúnem em casas, todos que abandonaram o islamismo, que são cristãos. Você pode ir com a gente lá? Porque na hora que a gente falou que tem um pastor que aceita muçulmano, para falar com eles, eles querem conhecer esse pastor que está ensinando, que ama os curdos, o povo iraquiano curdo, e que quer falar para eles. Fui lá pregar para esse povo, aquela coisa linda. Daqui a pouco eles falaram, pastor, semana que vem a gente pode ir em outro lugar, porque tem uma cidade que não tem presença oficial nenhuma de cristão, não tem nenhuma igreja, não tem nada. Mas lá tem um network, mais ou menos, de umas 150 pessoas que estão abandonando o islamismo e vindo para o cristianismo, que aceitaram Jesus. E quando eu cheguei lá, mulheres cobertas, olho de fora, aquelas coisas, mas com Bíblia na mão, sentada no chão, todo mundo na casa, louvando a Deus e estudando a Bíblia. Amém. Daqui a pouco eu escuto uma outra história.
Tem um camarada, um ex-engenheiro muçulmano, numa cidade extremamente radical aqui do país, que ele aceitou o evangelho, aceitou Jesus, estava pregando na internet, não está nem aí, ameaça de morte a semana toda, ameaça de morte para ele, tem filhinha pequena, esposa, e ele fala assim, eu aceitei Jesus, eu não estou nem aí, eu estou pregando, e ele coloca a cara, faz live, prega na internet, correndo risco, ele viaja para visitar minha igreja, eu convido o camarada para comer comigo, ele almoça aqui em casa, a gente estuda sobre o sábado, aí ele fala, pastor, vem pregar para o meu grupo, eu tenho um grupo de jovens muito bom, agora é uma cidade lá na divisa com o Irã, eu viajo para lá, e a gente vai para um restaurante no meio da tarde, num horário que não tem ninguém, e a gente senta lá nesse restaurante com 16, 17 jovens, todos ali, usando Bíblia no celular, porque ninguém pode caracterizar que está tendo estudo bíblico, e a gente está estudando a Bíblia lá naquele restaurante. Quando eu começo a observar que isso tudo está acontecendo, isso é um pouquinho de um despertar muito maior que a gente nem sabe, eu começo a pensar que quem sabe não está tão longe, sabe, irmão? Quem sabe não está tão longe como a gente pensa. Quando a gente olha para o cenário mundial e quando a gente consegue entender que nos acontecimentos proféticos do final dos tempos, os acontecimentos serão rápidos, o mundo ele vai estar se polarizando de maneira que eu vejo assim, a rede de comunicações que o mundo está hoje, a globalização, a facilidade, o acesso à comunicação que as pessoas estão tendo. E o cenário mundial, da maneira que ele está se posicionando, eu acredito que não vai demorar tanto assim. Eu acredito que, no final, Deus ele vai sacudir e os seus, que por enquanto estão lá dentro do islamismo, os seus, que por enquanto estão lá dentro do budismo, os seus, que estão lá dentro do shintoísmo ou do hinduísmo, eu acredito que aquelas ovelhas que estão espalhadas em outros apriscos, na hora ali, no finalzinho das contas, Deus vai despertar esse povo todo que já estão sendo despertados em vários lugares, mas que às vezes não tem uma referência, não tem uma igreja na cidade que eles estão, não sabem direito o que fazer. Essas pessoas elas vão se aproximar e elas vão fazer parte dessa igreja invisível. Talvez eles nunca vão fazer parte da igreja adventista do sétimo dia, batizado bonitinho lá com a carta deles na nossa igreja. Mas esse povo vai fazer parte da igreja invisível e Deus vai recolher o seu. Então, eu já tive esse dilema de não vai acontecer na minha geração. Mas quando Deus me deu o privilégio de ver na prática esse despertar, essa coisa maravilhosa, linda acontecendo aqui com meus próprios olhos, estar lá fazendo culto com esse povo, eu consigo perceber que Deus está agindo muito mais do que a gente imagina. Mas, de novo, eu continuo acreditando piamente que nós devemos, sim, ter um compromisso muito maior em enviar missionários. Porque, quem sabe, pela graça de Deus, muitas pessoas aí estão sendo despertadas, mas eu acredito que isso poderia ser muito mais se nós estivéssemos nos colocando nas mãos de Deus e trabalhando pela salvação dessas pessoas. Com certeza. Amém. Nós somos um grupo aqui, né, de uma escola de missões pequena, né? Temos aí 18 alunos, mas eu percebo que tem vários lugares, paralelamente à organização, surgindo escolas, pessoas buscando, pessoas orando. No Brasil há um despertamento, sabe? É que não existia antes, a gente estava muito fechado. O brasileiro sempre pensou muito em ficar, é muito família, gosta do chão que pisa, mas eu tenho visto um despertar. Vocês, 25 mesmo que foram, foi um grande despertar já, que nunca tinha tido, né? 1, 2 no máximo, agora 25. Agora, você já ouviu falar da profecia dos Hanifes de Abraão? Chegou por aí isso aí, não? Essa história dos Hanifes, dos muçulmanos que se converterão? Isso aí é... Não pode falar. É porque eu creio muito que vai haver uma conversão em massa dos muçulmanos, porque eles creem que, no fim, eles devem se juntar ao povo da Bíblia. Eles têm profecias falando sobre isso. Então, eles vão, de algum momento, ir com força nessa direção, né? Quando não sei que momento será isso, mas se eu perguntei se você conhecia, porque você tem visto isso mais na prática aí, né? Pastor Vinícius, o islamismo, quando você começa a pesquisar um pouco mais e conviver nesse meio, você percebe que é um universo muito grande, sabe? Igual a gente fala assim, o que é cristianismo? Você tem, teoricamente, desde o testemunho de Jeová ao mórmon, ao adventista, ao católico, ao batista, ao presbiteriano, ao pentecostal. E aí você vai. O universo, e aí você vai com as igrejinhas de esquina. Cada lugar monta uma. Então, o cristianismo é muito eclético. Ele toma muitas formas. É difícil falar, esse é o cristianismo. Você tem um universo dentro do cristianismo.
quando você fala do islamismo, também tem um universo dentro do islamismo. Então, você tem pessoas extremamente... Você tem duas grandes áreas do islamismo, que são os xiitas e os sunitas. Esse que, quem sabe, sejam os dois maiores guarda-chuvas dentro do islamismo. Mas você tem um universo de escolas filosóficas e teológicas dentro desses dois maiores guarda-chuvas. E você tem grupos diferentes. Cada país, por exemplo, aqui no Iraque, mulher não entra na mesquita. Aliás, a mulher ela pode entrar num ambiente com uma entrada separada, num ambiente separado, que não tem acesso ao templo principal, é onde as mulheres elas podem entrar. Nem para turismo, uma mulher pode entrar ali para dar uma olhada como é que é. Na Indonésia, eu fui na Indonésia no módulo do meu doutorado, e aí cada ano a gente fazia pesquisa em um país diferente. Um ano foi fazendo pesquisas com os budistas lá na Tailândia. Um ano nós fomos para a Indonésia, que é a maior população muçulmana do mundo, uma mesquita lá, sei lá, com 25 mil pessoas, no principal feriado, que é o feriado do sacrifício, que é o Eid al-Adha, que é o feriado lá que eles acreditam que foi Deus deu o cordeiro para substituir o Ismael, que não é o Isaac, para o muçulmano. Enfim, lá nessa mesquita as mulheres entram. As mulheres entram na mesquita. Entra marido, esposa, os filhos. É um islamismo mais relaxado, mais tolerante, mais familiar. Perdeu um pouco daquela parte muito dogmática do livro, das tradições aqui do Oriente Médio, ali de Meca, Medina e etc. Então, assim, quando a gente fala islamismo, ele toma tantas formas, em tantos lugares, de tantas maneiras. E o que eu diga mais? Eu acho que o maior desafio hoje para o evangelho não é em termos de religiões mundiais ou de filosofias. Eu não acho que é o hinduísmo, não é o islamismo. Na minha opinião, o maior desafio que existe hoje se chama secularismo. Na minha cabeça, é o secularismo. Não é nem ateísmo, é secularismo mesmo. Por quê? Porque uma pessoa que não é comprometida com Deus em nenhum sistema religioso, dificilmente ele vai ser comprometida com o Deus no cristianismo também. Gente que vive uma vida, que só vive a vida para se formar, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para construir, para comprar coisas, etc., para procurar seus próprios prazeres e satisfação, é gente que não está nem aí para ação espiritual. Se Deus existe ou não existe, nada da minha conta. Se ele vai ter céu ou não vai ter céu, não é muito importante. Estou vivendo a minha vida. E o secularismo é o grande desafio no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, e etc. Mas também é o grande desafio aqui no meu contexto das grandes cidades, das megacidades, cidades grandes, acima de 500 mil habitantes, etc. As pessoas estão também vivendo um islamismo meio frouxo. Existem alguns elementos principais, culturais, tradicionais, que não podem se perder. E eles morrem por esse negócio. Mas, na prática, a grande maioria não vai na mesquita, não faz as 5 orações. A grande maioria vive um islamismo ali, aquele... Sabe, quando um camarada não vive, fala que acredita em Deus, mas que nunca vai na igreja? O que você é? Eu sou católico, não praticante. Aqui tem muito muçulmano não praticante, que é o camarada que é secular também. Então, eu acredito que a gente tem que ter sabedoria para contextualizar a maneira que nós vamos traduzir o evangelho e apresentar para as pessoas, para que ele faça sentido para um camarada que seja secular, para um camarada que seja mais religioso. E aí é que nem o pastor Benito estava falando, existe um movimento de pessoas mais religiosas, que esses, por exemplo, eles veem, o adventista não come porco, a gente também não come porco. O adventista, ele acredita no dia do julgamento final, na volta de Jesus. O muçulmano também acredita no dia do julgamento final, na volta de Jesus. O adventista, ele não adora imagens. Os muçulmanos não adoram imagens. O adventista, ele não bebe álcool. O muçulmano também não bebe álcool. Então, eles começam a olhar... o livro sagrado do islamismo fala sobre o povo da Bíblia. O adventista se apresenta como esse povo que segue a Bíblia. Então, a gente tem essas características que fazem grandes pontes com esses muçulmanos que são bem religiosos. Mas quando eu vou falar com um muçulmano que é secular, e eu passei por isso já, porque na minha cabeça eu vim formatado, eu tenho que usar esses pontos sempre para conectar com o muçulmano. Só que eu estou num contexto urbano, onde eu estava lá jogando basquete com meus amigos muçulmanos, aí eu falando para eles, então, sabia que eu nunca bebi álcool na minha vida? Aí o camarada, ué, mas por que não?
Não, porque no livro sagrado, na Bíblia, de acordo com os ensinos, eles falam que ele é como se fosse um veneno, é um perigo, é algo negativo, que não deve ser bebido, etc. Aí ele, camarada, mas é que a gente tem que, esses livros sagrados, o Alcorão, Bíblia, etc., a gente tem que contextualizar para o mundo moderno, porque eles estão desatualizados. Isso aí era para a época, não tem problema. Então, assim, eu estou escutando de um muçulmano que aqui no país nem vende oficialmente bebida para muçulmano. Só no bairro cristão que vende bebida alcoólica, só no bairro cristão que tem prostituição. Interessante isso, né? E aí eu escuto de um muçulmano que não é tão terrível assim beber o álcool. Que não é tão terrível assim. Eu falo assim, mas comer carne de porco? Aí eu falei, eu não como, nunca comi, tal. Aí o camarada, mas eu importo carne de porco da Alemanha de maneira ilegal para comer aqui. Meu pai, eu estou lidando com um muçulmano, que o cara, o que acontece? Ele é um secular. Ele tem ali a bagagem cultural, a herança do islamismo, ele lá nas épocas das festas, ele está lá com a família, etc. Mas muitos deles não vivem a religião. Então, a gente tem, assim, dentro do islamismo, gente de todo tipo. E para o secular, você vai ter que usar, quem sabe, uma maneira diferente para apresentar o evangelho, a espiritualidade, de uma maneira que você vai trabalhar com um camarada que seja muito, muito religioso e tradicional. Então, assim, enfim, tem uma gama muito grande de maneiras que a gente vai trabalhar com pessoas diferentes, lugares diferentes, e com abordagens diferentes. Deixa eu fazer as últimas perguntas aqui, que o tempo voa na presença aí de visitantes, né? Toda semana, assim, a gente fica louco. A tua esposa está trabalhando aí ou ela dedica mais para as crianças? Porque tem um fim de um ano, né? A gente, quando ela chegou a trabalhar com a Adra um pouquinho. Trabalhou com a Adra um tempinho, mas depois foi com as crianças, porque nasceu a Laila, e aí, com 3 anos veio o Noah. Então, as crianças ainda estão bem pequenas, e a gente precisa que ela... Mas o que acontece? Ela não trabalha, ela não é, digamos assim, deixa eu explicar melhor. Ela não trabalha remuneradamente, mas ela faz um trabalho excepcional. Por quê? Porque no Oriente Médio tem muito essa questão do gênero. O homem consegue ter acesso a homens, mulheres conseguem ter acesso a mulheres. Eu não tenho como dar isso com uma mulher. Eu não tenho como encontrar com uma mulher para estudar a Bíblia com ela. Isso é impossível, não existe. Então, o que acontece? A minha esposa, ela tem esses contatos. Ela vai com as mulheres. Minha esposa, assim, é um negócio que eu não consigo até hoje. Minha esposa, ela vai na casa de uma mulher muçulmana que só fala árabe, não fala nada de inglês, nada de português, nada de espanhol. E ela passa a tarde na casa dessa mulher, as duas só se comunicando em árabe. E assim, a Jaque consegue se comunicar. E ela tá lá testemunhando e não sei o quê, falando. Daqui a pouco elas se conectam pela internet. A Jaque tinha um grupo aqui de mulheres que elas tinham amizade, elas se encontravam, etc. Já ela posta muita coisa na rede social, histórias da Bíblia, contando as histórias dos nossos filhos. E olha que legal. Ela contando histórias dos profetas, porque os muçulmanos amam os profetas também. Tem muitos dos profetas do Antigo Testamento, praticamente todos os principais, os muçulmanos também respeitam. Então, a Jaque conta as historinhas para as crianças e posta no Instagram, posta no Facebook, e essas amigas muçulmanas todas curtem, comentam. Que legal, eu vou mostrar para os meus filhos, vou usar a historinha que você contou para eu mostrar para os meus filhos. Então, você vê que, oficialmente, ela não é paga por ninguém pelo que ela está fazendo, mas ela não deixa de estar o tempo todo aqui fazendo o que tem que ser feito, que é se relacionar com gente, amar as pessoas e encontrar fruto de qualquer relacionamento uma oportunidade para poder compartilhar um pouco sobre o Evangelho. Amém, cara. E em relação à pandemia, a igreja está tranquila aí? Como é que está a pandemia na sua região aí? Tranquila via Zoom, né? Aqui a gente entrou nessa onda aqui o mundo todo. Lá em fevereiro do ano passado, a gente já teve lockdown aqui em Erbil, foi um lockdown longo. Lockdown, assim, da gente não poder sair de carro. Da polícia tá cheio de blitz da polícia a cidade toda, e se te pegasse, dava uma multa de $100 para se te parassem com o carro. Se pegasse uma segunda vez, poderiam apreender o carro, etc. Uma coisa bem séria mesmo. Então, a gente passou um tempo um lockdown bem fechado, depois de um tempo melhorou, abriu, a gente foi para a igreja, aí lockdown de novo, foi para a igreja, lockdown, e, enfim, foi nessa, vai, não vai. Tanto que agora, nas férias no Brasil, a gente ficou preso no Brasil porque aqui o Iraque fechou a fronteira e não deixou gente de 21 países diferentes entrar no Iraque. Eu tive que ficar 2 meses a mais trabalhando de maneira remota, lá na casa do meu pai, no Nordeste.
até que abria. E quando abriu, a gente perdeu passagem, foi para o aeroporto. Rapaz, passamos um monte de dificuldade aqui até finalmente conseguir chegar. Mas quando a gente chegou, a igreja ainda estava aberta. O sábado que a gente chegou estava aberta. Nesse sábado passado já estava fechada de novo. O governo já fechou todas as igrejas, mesquitas, tudo por causa do Covid. Então, o sábado passado e o próximo vai estar fechado, e aí depois a gente só Deus sabe como é que vai estar. Então, tá nessa também. Igual a gente está passando aí no Brasil. Maravilha. Gente, alguém tem alguma pergunta assim que está no coração, que conversar aí? Acho que foi muito esclarecedor a gente conhecer essa cultura, os Tem a desafios, né? pergunta da Noemi aí no chat, pastor. Noemi, deixa eu ver. O senhor até brincou aí com... que ela perguntou das características físicas tá. dele. Ajuda. Você está aí, cara, não sei, porque você está muito tempo aí, mas já está meio com cara de árabe. Vai adaptando. Cara, eu tenho. Eu já gostava, o Vinícius me conhece faz tempo, eu já gostava da barba desde sempre. Mas aqui, eu vou na rua, todo mundo fala comigo no idioma local. Eles já começam logo, já metem um árabe direto. Marhaba, salam aleikum, aleikum salam. E aí vai, começa a conversar e acontece. E o meu árabe acaba, né? Depois de 3, 4, 5 frases, acabou, eu tenho que ir para o inglês. Aí eles, não, por que você está falando inglês? Eu, não, porque eu não sei falar árabe. Não, mas você é árabe. Eu, não sou árabe, não. Você é filho de árabe. Eu, não, sou filho de alemão. Meu pai tem olho azul e é branquelo. E vai, como é que você tem essa cara? Não sei. Deus preparou de alguma maneira especial para quando eu vim para cá eu ter cara de árabe. Mas é verdade. Todo mundo aqui fala que eu tenho cara de árabe. Meu irmão Deve ser uma loucura, um misto de sentimentos, né, pastor? Porque imagino que aí no lugar onde o senhor está deve dar um medo, né? Aí misturado com querer ganhar almas, não é uma loucura na cabeça isso? Quer que eu te falar um negócio bem sincero, irmã? Parece piada, mas a gente tem medo nenhum desse negócio. E não é porque a gente é muito corajoso. Eu não acredito que eu seja mais corajoso que ninguém. Eu acredito que eu sou uma pessoa normal. Minha coragem está ali, ó, no nível normal. Eu não sou o mais corajoso do mundo e não sou o mais medroso. Mas eu acho que eu sou uma pessoa normal. Minha esposa, ela é mais ansiosa que eu e etc. E a gente estava muito ansioso até antes da entrevista que a gente fez lá no Brasil, 6 anos atrás. Mas na hora que eles falaram, a gente quer que vocês vão para o Iraque, e Deus, a gente orou muito, fizemos vigílias, Deus respondeu para a gente de maneira muito clara que Ele queria que a gente viesse, é como se Deus tirasse assim, o medo com a mão, sabe? E tirou. Então, por exemplo, minha esposa nem gosta que eu fique falando essas coisas para apavorar as pessoas. Esse ano, alguns meses atrás, caiu um míssil que o Irã não, uma região aqui oeste do país mandou, caiu um míssil assim, sei lá, 500 metros da igreja. Numa zona que a gente está o tempo todo, um lugar que tem restaurante, etc. Então, pessoal, mas pastor, você não tem medo? Não. Ano passado teve um conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Os Estados Unidos matou um líder iraniano aqui no Iraque. E aí o Irã foi querer retribuir contra os Estados Unidos, mas ao invés de atacar os Estados Unidos, atacou base americana dentro do Iraque. E nessa eles mandaram, sei lá, 7, 8, 15 mísseis que caíram em lugares diferentes do país, inclusive aqui a 5 quilômetros da minha casa, de novo. E em vários lugares. E aí, tanto que colegas escutaram os helicópteros passando, escutaram a explosão. Aqui no condomínio que eu moro, escutaram a explosão, etc. Pastor, mas é tão pertinho da tua casa, o Estado Islâmico a 50 quilômetros, você não tem medo? Não, sinceramente não, porque uma que eu acredito que Deus trouxe a gente para cá. Outra que a gente se sente incrivelmente mais seguro aqui do que no Brasil, para ser sincero. No Brasil, para descer do carro, tem que, dependendo do lugar que você vai, tem que tirar relógio, tem que já ter o dinheiro do ladrão guardado. Olha, viajando do Mato Grosso do Sul para Goiânia, eu estava no ônibus, e esse ônibus, no meio da madrugada, foi assaltado. Eu fui acordar, a gente já estava no meio do mato, com 5 assaltantes dentro do ônibus, armados, apontando a arma para cima, gritando com a gente, tudo mascarado, e roubando todo mundo. Já tinha 2 outros ônibus sendo roubados na madrugada, e os camaradas foram embora. Eu acho que eu passei muito mais aperto
no Brasil, no Goiás, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, do que aqui. Aqui a gente acaba se sentindo, no final das contas, mais seguro, por incrível que pareça, do que no Brasil. Então, assim, tem razões, é um tipo de insegurança diferente. Mas qualquer lugar que a gente está, a gente tem que entregar a vida nas mãos de Deus, e Deus cuida. E aí Deus tira o medo, porque ele não quer que a gente viva com medo, né? Ele quer que a gente viva uma vida tranquila, de confiança. E Deus tirou o medo, e a gente está muito feliz, e a gente está preparado. Não, ninguém está querendo ser mártir, deixando isso bem claro. Ninguém aqui quer antecipar a vida, ninguém quer se matar, ninguém quer se colocar em posição de risco de maneira desnecessária, não é isso. Mas quando a gente olha para a Bíblia, no Antigo Testamento, me diz um profeta que ficava na zona de conforto. Um monte de profeta morto no Antigo Testamento, por causa que eles estavam sendo fiéis a Deus. Novo Testamento, apóstolos, os 12 morreram de maneira antecipada, com exceção do João, que foi lá para a Ilha de Patmos, prisão perpétua. Então, assim, parece que, olha na Reforma Protestante, olha o pioneirismo do Adventismo, parece que a igreja, nos momentos que a igreja mais avançou, foi quando nós fomos mais ousados e decidimos ir além, e não ficar na zona de conforto. Então, o evangelho, ele avança quando a gente deixa de ficar na zona de conforto e a gente, sendo responsável, mas a gente vai com ousadia para pregar o evangelho. Então, a gente acredita que se Deus colocou a gente aqui, ele tem um propósito. Se é para a gente sonha em ter um ministério longo para servir a Deus até a volta de Jesus e ver Jesus voltando. Mas se por alguma tragédia acontecer alguma coisa e a gente precisar descansar no Senhor antes da hora, mas fazendo o trabalho dele, faz parte. E vai ser como abrir e piscar de olho, a gente vai acordar com o ressoar da trombeta, então tá tudo certo. Agora, falando em tempo, assim, você tem tempo de retorno ou você está para ficar aí integral? O que você pensa da vida? Quando a gente veio, o plano era um plano de 5 anos, que a divisão da Sul-Americana tinha mandado a gente. Quando a gente decidiu continuar, esse é o primeiro ano, esse é o segundo ano, depois que a gente continuou, esse é o 7º ano nosso. Agora a gente não tem data limite. Agora a gente entrou para um plano de missionário de carreira da Conferência Geral. Então, inclusive, o nosso vínculo oficial com a América do Sul foi meio que, não vou dizer que foi cancelado completamente, mas hoje o nosso vínculo direto é com o nosso campo local aqui e mais com a Associação Geral nesse plano de missionário sem plano de volta. Não estou dizendo que a gente nunca vai voltar, mas não está nos planos hoje. A gente está nas mãos de Deus. Se Deus quiser que a gente volta, mas a gente imagina que tem tanta necessidade em outros lugares, a igreja no Brasil está tão bem servida que não sei, acho que seria um desperdício a gente voltar agora. A igreja tem muita gente que faz muito bem o que eu faria no Brasil. Está sobrando gente para fazer muito bem, vai trabalhar para fazer melhor do que eu, quem sabe, conseguiria fazer. E aqui não tem ninguém. Então, a gente sente que seria mais interessante, quem sabe, continuar. Pastor Everson, e se um grupo daqui do Brasil, não necessariamente nós, mas um grupo aqui do Brasil, fala assim, vamos fazer uma missão de curto prazo lá no Iraque, como é que seria isso? Seria viável, não viável, não... Ainda que fosse com recursos próprios e tal? Já fizemos, inclusive. 2 anos atrás, uma igreja do interior de São Paulo veio para cá e fizeram uma missão de curta duração com a gente, 15 dias, fizeram um projeto social, porque aqui não tem sabe aquela missão de curta duração meio África, que você vai, junta um monte de gente, prega, batiza 500 pessoas, não tem. Aqui no Oriente Médio não existe isso. Então, a missão de curta duração aqui é uma questão muito mais um apoio a alguma coisa que já está acontecendo e a gente cria, quem sabe, uma estratégia para dar uma alavancada no trabalho que já está sendo feito. Então, às vezes, é aquele buzz que acontece com barulho, gente chegando e dá aquela mobilização, dá uma visibilidade, fortalece alguma coisa que já está acontecendo e provavelmente ninguém vai ver batismo imediato, estudo bíblico direto, pregação evangelística, não vai ter isso. Por exemplo, essa turma que veio fazer um projeto no campo de refugiados, que a gente tem um clube de desbravadores lá. E aí foi um projeto social, foi um projeto com crianças, escolinha de futebol, aula de inglês, reformaram a área lá do campo de refugiados, as salas de aula e etc. Pintaram os negócios, um irmão que era eletricista, com um pintor, eles vieram, organizaram a equipe, os voluntários ajudaram a pintar, mobilizar, se relacionar com as pessoas no campo. Então, tudo isso mostra que nós nos importamos com eles. Nós somos cristãos, a gente do Brasil,
que está gastando dinheiro vindo aqui para servir o pessoal. Então, planta boas sementes, ajuda a gente a criar uma boa reputação e alavanca um projeto que já está sendo feito. Eu dei um exemplo do que já foi feito no passado, mas a gente pode pensar em alguma coisa nessa direção, a gente pode explorar ideias aí de alguma coisa diferente que a gente queira fazer, pode ser, quem sabe, alguma coisa na área da saúde, não sei. Então, eu creio que isso tem uma visibilidade muito boa junto a esses muçulmanos, justamente porque o cristão, é que você falou no começo da sua fala, o cristão que era muçulmano ou um cristão nativo daí, ele não é aquela pessoa que quer ter contato com o muçulmano. E o muçulmano não quer ter contato com o cristão. Eles meio que se odeiam, né? Então, para eles, quando vê assim, opa, um cristão que está me ajudando, um cristão que saiu lá do outro lado do mundo, isso muda a percepção deles, isso muda a maneira que eles enxergam o cristianismo. Sim. Então, talvez esse seja o ponto principal e o impacto maior para eles, né? Exatamente. E foi muito bacana o que acontece. Nessa época, aí é que tá. A missão de curta duração, ela é legal? Ela é boa. E eu acho que ela não é boa só para a turma que recebe aqui. Eu acho que ela é muito boa para quem vem. Porque é igual eu falei para vocês, a experiência que eu tive transcultural na época da faculdade, foi ali que eu me encontrei, que eu falei, eu acho que eu quero fazer mais desse negócio. Eu acho que eu me senti à vontade, eu senti que eu consegui me adaptar bem. Não é todo mundo que tem o perfil para poder fazer a longo prazo, de longa duração, de maneira transcultural. E não é vergonha para ninguém isso. A gente tinha um Pedro que trabalhava mais com judeu, e a gente tinha o Paulo que ficava visitando gente de tudo quanto é grupo étnico e de cidadania no mundo. Então, assim, os dois eram usados por Deus. Mas eu acho a missão de curta duração, eu acho excepcional, porque é uma oportunidade que a pessoa tem para testar, para ter aquele gostinho. Olha, como é que foi esse um mês? Como é que eu me senti? Foi muito difícil? Foi muito fácil? Eu achei legal? Gostaria de ter uma experiência maior? Então, é uma oportunidade de uma maneira pequena, ter uma experiência do que é o contexto transcultural, lidar com um pouquinho essa realidade e, quem sabe, a partir daí, amadurecer um sonho de, quem sabe, servir de maneira mais forte, quem sabe, ter uma carreira para ser missionário de longa duração. Então, eu acho isso uma coisa fenomenal. Mas uma coisa que acontece, eu não sei se vocês... Eu acho que todos aí estão familiarizados também com Caleb, com tudo isso. O que acontece? Às vezes, quando uma campanha de Caleb vai para um lugar, levanta interessados que não acaba mais, faz aquele impacto na cidade, aí mobiliza, mas não tem uma igreja bem preparada, estruturada, para poder receber esses contatos. Às vezes, a gente é um esforço danado que foi feito na campanha e depois caminho perdido, aquele monte de contatos para tudo quanto é lado. Então, quando a gente traz uma grande equipe que gasta dinheiro, atravessa o mundo, chega aqui, faz aquela coisa, tal, aí vai embora, e aí tem o quê? Tem 2 missionários para dar conta de todo o trabalho que foi levantado aqui. A gente consegue se relacionar de maneira íntima com 30? Jesus discipulou 12, de maneira mais próxima. Não discipulou muito mais que isso. Então, quando a gente pensa que aqui, eu não sou um pastor que estou mobilizando uma igreja para trabalhar. Aqui eu sou um cara que trabalha e vou lá dar um estudo, porque minha igreja odeia muçulmano. E eu não vou conseguir. Uma campanha que vem, levanta 30, 50 pessoas. Não vou dar conta dessas pessoas. Então, uma coisa que eu acho muito bacana é a gente sonhar com projetos que a gente consiga enviar mais pessoas, sabe? Quando as pessoas me falam, olha, pastor, a gente queria fazer um grupo, levar um grupo para fazer lição aí com vocês durante 15 dias. Eu falo, beleza, eu acho, quem sabe, o plus, aquele a mais para poder fazer uma coisa mais fechadinha, seria alguma coisa do tipo, vamos lá, vocês veem um grupo maior para fazer 15 dias, mas vocês também conseguem juntar doações, juntar pessoas, juntar um grupo, e aí mobilizar para, quem sabe, deixar um durante um ano. E aí, esse um que vem um grupo que fica 15 missões de doação, volta, mas um fica. E esse um que fica, ele vai ajudar agora a trabalhar com a equipe que já está aqui, entrar numa equipe para aceitar a liderança da equipe, para agora somar e ajudar a avançar com esse projeto. Então, e talvez no período desse um ano que esse um vai ficar aí, esses outros possam voltar para dar uma ajudada, para estar acompanhando, para estar dando continuidade, que o projeto foi iniciado há um ano atrás, né? Exatamente. Talvez seja isso, seja eu o ideal. acredito que a missão de curta duração, no nosso contexto, o maior beneficiado, na minha opinião, é quem vem.
porque é a oportunidade de entrar em contato com a missão transcultural de cara. A gente é transformado. Eu aqui sou o maior beneficiado, eu sou transformado pelos milagres, pelas coisas que Deus, as experiências que Deus coloca para a gente. Então, assim, eu me sinto extremamente privilegiado de estar aqui e de poder testemunhar de frente o que está acontecendo. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que quando o grupo de cultura da ação vem, a vida de vocês, a vida de quem vem é abençoada de maneira maravilhosa. Mas, pensando sinceramente no local aqui, quem sabe todo esse investimento que é feito para trazer uma equipe para cá, pensando no trabalho local, seria mais valorizado se pegasse esse montante todo, investe, quem sabe, 1 ou 2 missionários e manda esses 2 para passar 1 ano. Quem sabe a gente consiga, ou 2 anos. 1 ano é só para começar. 1 ano é só para desaprender um monte de coisa e começar a aprender um pouquinho. Para começar a dar mais resultado no 2º ano. Pastor Vinícius, você vê aí que se deixar, a gente fica muito tempo conversando com o pastor Everson, porque... E nós ainda tínhamos aqui, hoje aqui é o bate-papo do nosso livro, mas hoje nós estamos